Então vamos lá, mais uma aula de cálculo 2, essa aqui é a aula 5, tratando de planos, tangentes e também vamos falar um pouco sobre linearização, tá? Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem curtiu os vídeos ou mesmo quiser saber um pouco mais sobre o assunto, se inscreve no nosso canal aí no YouTube, tá bom? Bem, vamos falar aí da equação do plano tangente, né? Pelo próprio nome, a gente vai ter aqui a superfície, né, que a gente já sabe que é o gráfico da função de duas variáveis, aqui a gente está supondo z igual a f de x, y, certo? E aí a gente vai marcar um ponto nessa superfície, tá? A gente vai colocar aqui as coordenadas x0, y0, z0 para esse ponto P, tá ok? Então, nesse ponto P, a gente quer criar aqui um plano que tangencia o gráfico dessa função, que é essa superfície, nesse ponto, tá? Como nós já sabemos, né, se a gente fixar uma das coordenadas e fizer a variação num dos eixos, né, se a gente fixar o x e variar o y, a gente vai ter a derivada parcial de f em relação a y. E se a gente fizer o contrário, né, se variar o x e fixar o y, a gente vai ter a derivada parcial de f em relação a x. Então, com essas duas derivadas, né, a gente sabe que são relativas a curvas e interseções dos planos, né, embaixo com a superfície, a gente tem essas curvas, e nós temos aqui o coeficiente angular dessas retas que tangenciam essas curvas, né, nesse determinado ponto. Então, nós temos aí dois vetores, né, que são tangentes entre si, certo? Que se tangenciam naquele ponto. Então, a gente sabe de álgebra linear que quando a gente tem dois vetores, né, linearmente independentes, né, que geram, a gente pode fazer então a geração de um plano, que é o plano tangente, tá? Então, com a utilização desses dois vetores aí que a gente vai ter aqui, a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y, a gente consegue então entender como que é a equação desse plano, tá? Então, lembrando que a gente está no R3, tá? Então, esse vetor normal ao plano que a gente está querendo, certo? Ele vai ter três componentes, que a gente está chamando aqui de A, B e C, tá? O nosso ponto de referência é o ponto de coordenadas x0, y0 e z0, ok? Então, aqui a gente tem um vetor normal, tangenciando a superfície nesse ponto, né? E nós temos esse ponto em particular, e nós temos um ponto qualquer desse plano que a gente quer achar, que é um ponto de coordenadas x, y e z. Então, a gente sabe que esse vetor que a gente formou no plano, esse PP0, ele é perpendicular ao vetor normal aqui, certo? Que é esse vetor normal de coordenadas A, B e C. Então, o produto interno entre esses vetores vai dar zero, porque eles são perpendiculares. Então, vai dar essa equaçãozinha aqui pra gente, tá? De álgebra linear, a gente sabe. A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0 igual a zero, porque o produto interno é nulo, tá? A gente vai fazer algumas adequações nessa equação aqui, a gente divide tudo por A, tá? E a gente vai chamar aqui esse menos A sobre C, né? Depois que a gente isolar o Z aqui, a gente vai isolar esse Z, então divide todo mundo por C, e a gente vai chamar de Azinho menos A sobre C e o Bzinho menos B sobre C. Aí você pode perguntar, mas por que esse sinal, né? Porque a gente está isolando o Z aqui, tá? A gente está isolando. Muito bem, depois que a gente isolar aí o Z, a gente vai ter essa equação aqui, tá? E a gente leva em consideração o que a gente já sabe sobre aquelas curvas, né, que a gente tinha anteriormente, e sobre os vetores tangenciando aquelas curvas. Então, se a gente fixar aqui, fizer o x igual a... Vamos fazer y igual a y0 e variar o x, né, tomar um x qualquer, a gente sabe, então, né, que a nossa equação vai ficar essa daqui, z menos z0 igual a que multiplica x menos x0,
tá? A gente fez o y igual a y0. E essa equação aqui seria a equação relativa à reta tangente à curva C1, certo? Essa curva C1 aqui, ó. E a gente tem essa reta tangente aqui, que a gente sabe que o coeficiente angular é exatamente a derivada parcial de f em relação a x, beleza? Então a gente já sabe que esse coeficientezinho aqui é a derivada de f em relação a x no ponto x0, y0. Se a gente fizer da outra forma, né, fixar o x igual a x0 e fizer a variação somente do y, nós teremos a outra curva, C2, e, portanto, esse coeficiente b aqui que a gente está procurando vai ser relativo ao coeficiente angular da reta C2, que é a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Beleza? Então, assim a gente tem a nossa equação inteira, ó, z menos z0 igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, que multiplica x menos x0, mais derivada de f em relação a y no ponto x0, y0, vezes y menos y0, tá? Então, na verdade, o nosso vetor normal aqui, se a gente passar esse z0 para o outro lado, né? Seria fx, fy e 1, certo? O vetor normal teria essas coordenadas aí, tá? Que a gente estava realmente em busca desde o início do A, B e C aqui, ó, que seriam as coordenadas dos vetores do vetor normal, tá? Beleza? Então, pessoal, então a gente já sabe que as derivadas parciais, na verdade, elas vão compor as duas primeiras coordenadas do vetor normal, acrescida do 1 no final, que é para completar as três coordenadas do vetor normal ao plano que está no R3, certo? Então, esse daqui é a equação do plano tangente à superfície num determinado ponto, tá? No ponto x0, y0, z0. Bem, aí a gente vai para o exemplo, né? Determine o plano tangente ao paraboloide elíptico z igual a 2x² mais y² no ponto 1, 1 e 3. Só lembrando que às vezes no exemplo ele não te dá essa última coordenada do ponto, tá? Mas como ele já te deu quem é a superfície aqui, ó, quem é a função, você pode aplicar aqui o 1, 1, aqui, né? F de 1, 1, vai dar 2 vezes 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 3. Então, às vezes, ele deixa a cargo do leitor para fazer essa continha aqui da terceira coordenada do ponto, tá? Muito bem. Então, a gente já sabe que a gente vai precisar das derivadas parciais aqui dessa função, né? A derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y. Só lembrando que aquela notação, ela pode ser zx, zy também, se for de agrado do leitor, tá bom? Então, aqui a gente tem a nossa função, só reescreveu, né, o zf de xy, só para identificar aqui como uma função de duas variáveis, e aqui a gente vai precisar das derivadas parciais, tá? Fazendo aquela mesma regrinha do vídeo anterior. Então, a derivada de f em relação a x é 4x e y² em relação a x é 0. Derivada de f em relação a y, 2x² em relação a y é 0. Derivada de y² em relação a y é 2y. Aplica no ponto 1, certo? A gente vai ganhar os coeficientes 4 e 2. E aí a gente vai substituir na equaçãozinha que a gente viu anteriormente, né? Z menos o Z0 aqui, no caso que ele já te deu, que é o 3. Derivada parcial de f em relação a x no ponto deu 4, que multiplica x menos o x0. O x0 é o próprio 1, tá? Mais f de y aplicado no ponto, que é 2, vezes y menos y0, que também é 1. Aí você só arruma essa equação aqui, né? Se quisesse deixar todo mundo no mesmo membro, né? ax mais by mais cz igual a d. Também seria satisfatório a equação do plano, tá? Mas a equação do plano, em geral, tem os coeficientes vezes as coordenadas x, y e z, e mais um coeficiente aqui livre, igual a 0, né? Se quiser.
Beleza? Bem, aí com essa noção de plano tangente, a gente consegue tentar identificar uma aproximação linear, que é o que se utiliza muito em jogos, né? Para você tentar aproximar o máximo possível um objeto com uma determinada superfície, a gente faz uma linearização para que isso fique bidimensional, certo? Então, a gente já sabe que a equação do plano tangente tem esse formato, né? Aqui, só lembrando, pessoal, o Z0 seria o f de AB, tá? Aqui a gente está tomando ponto A, B e f de AB. Então, a gente só substituiu aqui Z igual a f de AB mais fx aplicado no AB vezes x menos A, mais fy aplicado em AB, y menos o B. Mas é a mesma continha que a gente fez anteriormente, só que chamando isso aqui de x0, y0 e o z0, tá? Então, o que a gente quer fazer, né? Numa proximidade do ponto, né? Tem a superfície, tem um ponto na superfície. A gente vai tentar planarizar, ou seja, tornar um plano, como se a gente desse um zoom muito próximo do ponto, e ali a gente pensa exatamente que aquela superfície, na verdade, fica plana. É a mesma situação também da Terra, né? Que a gente sabe que é uma esfera, só que como a gente aproxima muito, como a gente está muito localmente, a gente pensa que tudo é plano, né? Mas na verdade não é, tá? Então isso se chama linearização, tá? Ou aproximação pelo plano tangente, ok? Então ao invés da gente calcular a imagem daquele determinado ponto pelo plano tangente, a gente chama esse z aqui exatamente de L de xy. Ou seja, para um determinado ponto que você quer fazer na superfície, a gente faz a linearização utilizando exatamente a equação do plano tangente. No caso aqui, só o segundo membro, tá? A gente faz essa aproximação e, assim, claro que vai dar uma diferença mínima, né? Na verdade, em termos de casas decimais, a gente vai ter uma diferença, mas é exatamente isso, essa aproximação linear que a gente está fazendo aqui, tá? Só para não se perder aí a definição, a gente vai falar que uma função é diferenciável quando as derivadas parciais existirem e essas derivadas também forem contínuas nesse ponto, né? Então, a função é diferenciável quando as derivadas parciais forem contínuas no ponto AB. Aí a gente diz que a função é diferenciável, tá? Mas aqui, eu deveria ter colocado esse exemplo anterior, mas tudo bem. Aqui, ó, nesse caso a gente tem essa superfície, né? F de xy igual a x vezes e elevado a xy. Na verdade, o exemplo pede o seguinte, para mostrar que essa função é diferenciável no ponto 1, 0, e além disso, encontrar sua linearização nesse mesmo ponto, tá? Em seguida, use a linearização para aproximar f de 1,1, menos 0,1. Então, perceba que esses pontos aqui estão bem próximos, né, do que a gente já tem. Então, vamos lá. Primeiro, para mostrar que a função é diferenciável, a gente tem que fazer as derivadas parciais, né? Então, fazendo as derivadas parciais, a gente tem aqui uma regra do produto, né, em relação a x. Então, a derivada da primeira é 1, repete a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, lembrando que a segunda é uma função composta. Então, é a derivada da externa, que é ela mesma, vezes a derivada da interna em relação a x, que é y. Então, por isso ficou essa equaçãozinha aqui. Aqui, pessoal, a gente sabe que a função e elevado a xy é contínua. Essa multiplicação aqui também é contínua, né? Vamos ver a fy. Como é em relação a y, o x vira constante, então o x saiu. E a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada da interna em relação a y, que é x. Por isso ficou x ao quadrado aqui na frente. Então, a função x ao quadrado é uma função contínua, multiplicada por uma outra função contínua, dá contínua também. Então, as funções
derivadas parciais aqui são contínuas, então a gente tem a garantia de que essa função mesmo é diferenciável, tá? E aí vamos para a linearização utilizando uma parte da equação do plano tangente, tá? Então a gente sabe que a equação do plano tangente seria z igual a z0 mais fx aplicado no ponto vezes x menos x0 mais fy aplicado no ponto vezes y menos y0. A gente vai só utilizar aqui o 1 e o 0 no lugar de x0 e y0. As derivadas parciais a gente já tem, só aplica no ponto, né? Que deu 1 e 1, certo? E aqui o z0, que é o f de 1, 0, que vai dar 1 também, certo? Então, o que nos diz isso? Que a linearização é correspondente a essa daqui, x vezes e elevado a xy, que é a nossa função, né? É aproximada por essa outra função aqui mais simples, que seria x mais y, tá? Então, quem vai ser a nossa f de 1,1 e menos 0,1? Vai ser a soma desses dois que dá 1, realmente, né? E aí, quando a gente aplica essa função, esse valor aqui, esse ponto na função mesmo, a gente encontra aqui, ó, ponto 98,542. Ou seja, se a gente fizer uma aproximação aqui decimal, né? Isso aqui estaria muito próximo de 1. Né? Então, a linearização é aquele zoom na proximidade do ponto, tentando fazer a planificação daquela superfície, tá? Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essencialmente estou utilizando o cálculo volume 2 do Stuart e um curso de cálculo volume 2 do Guidorize, mas qualquer outra referência bibliográfica vocês também podem estar fazendo utilização. Bons estudos a todos!